Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Fico feliz de você estar aqui. Você tem um brilho especial. Você pode dizer para o seu irmão, você tem um brilho especial. Mas diz com fé mesmo, irmão. Diz com fé. Você tem um brilho especial. Agora complete. É a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia! Que bênção, irmãos. Bênção estarmos aqui na casa do Eterno. Recebendo, não tem lugar. Não tem qualquer parte geográfica que seja melhor do que essa. De estarmos debaixo dessa graça, dessa presença maravilhosa, que vasculha, que perscruta, que invade o nosso ser. Ele te abençoa. Você é feliz porque Ele está contigo. Você é vitorioso porque Ele está contigo. Nada pode te tirar das mãos daquele que te resgatou. Resgatou das trevas para a verdadeira luz. Amém? Você pode aplaudir ao Eterno. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Muito feliz poder também aqui rever meu amigo, o reverendo Francisco Carlos, sua família. Acho que eu conheço o Francisco Carlos há tem uns 20 anos. Pode ficar de pé, pastor, sua esposa também, sua família. Não é? Ah, tá. Perdão. Perdão. Os irmãos estão acompanhando o pastor. Olha só. Amém. Muito obrigado, irmãos. Seja bem-vindo. O pastor Francisco Carlos é um dos grandes expositores teológicos a respeito de guerra espiritual, batalha espiritual. É um homem voltado para fazer seminários, grandes seminários, é da Igreja Nazarena de Mesquita, do reverendo Amadeu Aparecido Teixeira. Eu fico feliz, tá, pastor? Muito obrigado. Será um dia para estar conosco aqui ministrando os nossos corações, vai ser bênção. Amém, irmãos? Nós cremos perfeitamente que nós vivemos numa grande guerra espiritual. E por mais que o homem queira refutar, negar, por mais que queiram criar uma série de outras histórias e trazendo isso como algo, como fábula, como mitologia, mas hoje uma grande atividade e influência de uma força maligna operante sobre cidades, ruas, vidas e em casas. Nós sabemos perfeitamente que a Bíblia fala dessa dicotomia, o reino de Deus e o reino de Satanás. Fala sobre o céu e fala sobre o inferno. A Bíblia, ela revela pelo menos aquilo que precisamos saber o suficiente para tomarmos posse de uma fé poderosa. Ela revela o necessário para sermos fortalecidos, robustecidos pelo Espírito de Deus, a fim de podermos enfrentar essas lutas, e ainda mais se tratando de uma operação extremamente poderosa. Não podemos negar a eficácia e a tamanha operação desses seres malignos que hoje estão arregimentando vidas, estão tomando posse de alguns sistemas de cultura e operando sobre as almas humanas a maior operação para a destruição. E a Bíblia fala sobre isso. Nós sabemos, o crente tem que estar preparado e não é brincadeira, não é fácil. O fato de termos aceito ou sermos aceitos por Cristo não nos faz agora na condição de vivermos de qualquer forma. Nós temos um compromisso relacional, temos um compromisso de obediência, temos um compromisso de fé e ainda mais, temos um compromisso de guerrearmos contra essas forças que hoje opera sobre a raça humana, sobre a sociedade, hoje opera tentando usar os nossos desejos, porque os nossos desejos carnais, eles se alinham
ao sacerdócio maligno se esses desejos não tiverem o poder do Espírito Santo para freá-los. Quando Paulo fala a respeito de desejo da carne, ele está falando de carne no grego como atitude dos pensamentos. Então, cardia, atitude dos pensamentos. Quando os nossos pensamentos não estão debaixo, subservientes à palavra, ao eterno, no reino do Criador, logo os nossos desejos são levados aos prazeres da realização dessa força espiritual da maldade maior, que se chama diabo, se chama Satanás, se chama demônio, se chama enganador, se chama adversário, que se chama dragão, a antiga serpente. E a Bíblia nos revela isso quando olhamos para os textos que aludem à sua origem, à sua aparição. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 e Apocalipse capítulo 12, versículo 4, nós vemos perfeitamente esse ser se rebelando, se tornando oposição ao reino de Deus e também a todas as criaturas humanas. Então, o diabo, Satanás, demônios existem. E quanto mais o homem tenta ficar desacreditado na sua operação, mais ele tem um campo de trabalho sobre as mentes, sobre os corações, para operar sua malignidade. Então as estratagemas, os ardis de Satanás estão espalhados por todos os lares, por todos os lados, todas as famílias. Se nós não tivermos uma confiança, porque o evangelho não é para gerar uma atitude simplesmente de estarmos buscando coisas materiais, porque as coisas materiais vão ficar aqui, irmãos. Nada do que temos, do que possuímos, levaremos. E no mundo espiritual, nada físico, nada terreno pode afugentar, fazer fugir essa força maligna. O que nos faz ser fortes, sermos poderosos diante disso, é a confiança no sacerdócio, é a certeza da nossa vida diante do Eterno, na sua presença. Porque os demônios conhecem muito bem quem está na presença do Eterno e quem não está. Eles sabem, eles conhecem a autoridade espiritual. E isso o próprio Senhor Jesus Cristo revelou quando se aproximou daquele homem que estava em Gadara, que o demônio reconheceu, porque Jesus era uma autoridade, a autoridade espiritual. E eles se submetem, eles reconhecem, porque eles sabem muito bem do que eles receberam, dessa hierarquia, desses poderes dos céus, que agora eles se afetando, se tornaram demônios, mas eles trazem com eles ainda todo o programa de hierarquia, o programa de obediência às autoridades. Por isso que é importante todas as pessoas, quando estão na igreja, quando estão em comunhão, estarem debaixo de uma autoridade pastoral, estarem debaixo de uma autoridade de uma igreja. Isso não é simplesmente uma coisa qualquer humana, não, porque a autoridade ela é exercida do trono de Deus. Eu estou falando isso tudo para você você entenda que nós estamos nesse mundo e contra quem estamos lutando, contra-atacando, são seres poderosos, são espíritos malignos, fortíssimos. Nós não vamos nos ater a isso, mas queremos que você entenda que a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A sua luta é contra o diabo, contra o seu exército da maldade, os poderes que agora estão atuando sobre os filhos da desobediência da palavra do Eterno.
E esses demônios, os quais nós podemos identificá-los em manifestações, com presença, até mesmo usando as pessoas, eles são reconhecidos porque eles se incorporam, eles dominam a vida, eles dominam a mente e logo dominando a mente, o corpo é entregue a eles. Mas eu quero te dizer que existem demônios poderosíssimos, nos quais os próprios gregos chamavam de deuses, de Deus. Eles consideravam, tinha um caso até do próprio Belzebu, que era reconhecido por eles como um deus. Esses não eram uma classificação como demônios, porque a classificação como demônios eram demônios que se manifestavam nas pessoas. Eles não. Esses eram mais simples e tem mais poderosos, mas o próprio Paulo nos fala a respeito dessa hierarquia de autoridade e poder no mundo espiritual da maldade. Eles estão em todos os lugares. Pega a sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 3, o verso de número 8. E veja o que está escrito. Primeira epístola de João, capítulo 3, o verso de número 8. Você achou? Diga amém. Olha o que está escrito. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Podemos ler novamente, irmãos? O texto está aí na televisão. Vamos ler juntos? Quem comete o pecado Amém. Nós sabemos que Satanás se transformou em Satanás por causa da sua rebelião, a sua oposição contra Deus, contra o reino celestial. Como ele foi criado, era a criatura se rebelando contra o Criador. E a Bíblia fala a respeito do seu poder, fala da sua influência sobre os anjos, porque até então nenhuma mentira havia existido no mundo celeste, nunca havia entrado uma torpeza no céu. Então, houve facilidade para que um grupo de anjos pudessem segui-lo, acreditando que aquilo era bom. Então, a Bíblia nos revela que ele se tornou portentoso, orgulhoso, vaidoso, e ele queria ser adorado, queria ser visto como um Deus. Então, ele trabalhou para que anjos pudessem estar ao seu lado e de encontro ao reino celestial. E a palavra do Senhor nos diz, então, lá em Apocalipse capítulo 12, que foi banido Satanás, a antiga serpente, e então foi expulso. E com ele uma terça parte dos anjos. E então a natureza que eles tinham celestial, a natureza que eles tinham santa, essa natureza se tornou maldita. Se tornaram anjos decaídos ou anjos caídos. E então começou a se propalar sobre o primeiro céu. O apóstolo Paulo fala que existem três céus. E Satanás, quando desceu, ele veio para o primeiro céu, que fica justamente sobre a terra, o nosso planeta. Terceiro céu, o céu de Deus. Segundo céu é onde há a população de anjos que adoram a Deus. E então, o primeiro céu seria o céu mais próximo da terra, e aonde Satanás foi banido, e para que ele ficou completamente desassociado do reino de Deus. E agora a sua atitude é de se levantar contra a raça humana, para que o homem possa trazer horror, para que Deus veja a mancha daquilo que ele chamou de sua imagem, sua semelhança, o envergonhando. E ele trabalha para justamente atingir isso.
Isso acontece muito em muitos filmes gregos, que revela pessoas que doam suas vidas para conquistar bens materiais, para conquistar um mundo físico e para aqui desenvolverem alguma forma de exuberância material, de atitude, de arrogância diante daquilo que conquistam. Então, há aquela ideia de que alguns faziam pactos com esses deuses para terem de volta uma vida toda portentosa, grandiosa, mas em contrapartida, eles vendiam suas almas. E não é nada diferente do que acontece hoje, onde as pessoas, cada vez mais amantes de si mesmas, onde as pessoas estão crescendo cada vez mais na arrogância, na intolerância, e se distanciando de Deus, onde as pessoas têm tido pouco apatia às coisas que trazem perversidade, malignidade, têm tido pouca apatia com o que é mal. E o homem tem se envolvido, na mente humana tem se engendrado tanta malignidade. E hoje no mundo se propaga tanta coisa ruim, quando nós podemos então chegar a uma condição, dizemos, como pode o ser humano fazer tal coisa? Como pode o ser humano chegar a um nível de tal atitude? Isso demonstra o desenvolvimento da maldade na natureza humana, entrada pelo pecado, e o homem tem tido, a cada dia, um desenvolvimento de aproximação com o mal. O pacto com Satanás, com os demônios, não tem diminuído, tem sim tomado uma outra forma, uma sofisticação diferenciada do que era no passado. Hoje, as pessoas estão se aliançando com o mundo da maldade de forma diferente do que antes faziam. Existem tantas coisas agora dominando os corações que parecem que são boas, mas na verdade só as fazem serem distantes de Deus, da sua palavra e da natureza de santificação. E Jesus, quando falou a respeito da sua total antipatia ao reino de Satanás, ele mesmo falou e denominou como Satanás, que é aquele que peca desde o princípio, que ele é o filho da perdição. Jesus identificou a sua obra, o seu trabalho, Jesus identificou o seu reino, e quando ele chegou aqui, a primeira mensagem que Jesus pregou foi essa: eis que é chegado até vós o reino de Deus. Porque existia um outro reino predominando as vidas das almas, principalmente, irmãos, quando as pessoas elas estão entorpecidas pelo pecado. Quando as pessoas elas não conseguem fazer a vontade de Deus. Existem dois reinos, dois caminhos. E existem dois deuses. Não tem meio termo. Ou a pessoa, ela serve, ela se entrega, se despoja para o eterno, ou ela, querendo ou não, direto ou indiretamente, está fazendo a vontade do inimigo. E com esses dias, e com essa evolução tecnológica, da globalização, do mundo que nós estamos agora interligados, o aumento da malignidade, da iniquidade aumentou. Porque o que antes só tangia as pessoas de uma faixa etária, hoje já pega a criança, ainda fora do seu estado de completa consciência da sua personalidade de desejo sexual. O que está invadindo hoje as famílias, está dominando as crianças, já é justamente para impor, para interferir nas decisões da concepção da personalidade sexual. Porque as crianças não estão definidas ainda mentalmente a respeito daquilo que são biologicamente no sexo.
E Satanás tem trabalhado disso de uma maneira em que haja uma aprovação dentro da nossa Constituição, e a obra de Satanás é dirigida de forma que haja uma legalidade e operando através dos mecanismos que são comuns à aprovação de leis. E para isso são deputados, são dirigentes, são homens que trabalham com as leis para poder aprovar, para que Satanás possa dominar. Você está entendendo? Diga amém. Não espere que ele venha de rabo comprido e venha com chifre e venha fedendo enxofre e venha fedendo coisas e venha espumando, que venha soltando fogo. Não. Ele vai vir de uma forma disfarçada para tomar as pessoas. Irmãos, o mundo que nós vivemos, nós estamos cercados de seres malignos. Ninguém pode escapar de uma realidade. Se você não estiver firme, você é atingido mesmo. Por isso que há no meio cristão tantas pessoas fracas, quantas pessoas que pararam no meio do caminho, quantas pessoas que, diante das circunstâncias, diante dos problemas, acabaram se entregando e voltaram a cometer velhos costumes que antes deixavam elas entorpecidas pelo mal, a prática do pecado, o erro, o engano. Voltaram à prostituição, voltaram à bebedice, voltaram a usar suas vidas para o erro. Porque enquanto estivermos aqui, a luta está cerrada. O conflito não para. A realidade é isso. Isso que nós estamos vendo, a realidade latente, dominando. E quando a palavra nos é dirigida hoje, nós sabemos só tem uma forma para vencermos essa batalha. Só existe uma forma de sermos vitoriosos nessa batalha. É a cada dia nos entregarmos ao sacerdote do Deus eterno. É trazermos realmente o sacrifício de Jesus, se tornando parte da nossa vida todos os instantes. Porque nas nossas mentes permeiam pensamentos mais hostis, mais animalescos, mais perversos. Dentro de nós vazam tantas coisas que nos afligem profundamente contra Deus. Porque as pessoas estão achando que o fato de alguém estar dominado pelo diabo, pelos demônios, tem que se manifestar. Essa é a forma em que nós podemos identificar. Mas a pior operação é aquela quando o ser humano é manipulado. Quando os seus pensamentos, quando a sua vontade é justamente aquela que não agrada a Deus, que faz a vontade dos seus desejos e que faz ele pecar contra o eterno. E aí que está quando Pedro mesmo pediu para Jesus fazer algo. E Jesus falou, eu orei por você. E Satanás estava se tirandando a sua vida, estava em volta de você. Mas eu intercedi para que você pudesse ter paz. Porque quando nós temos os nossos pensamentos que são dominados pela nossa vontade, o próprio Tiago, capítulo 4, fala sobre isso. Da onde vêm as guerras, as confusões, as contendas? Da onde vêm as digladiações? Senão dos vossos próprios desejos, dos vossos próprios pensamentos. Porque é muito fácil quando nós olhamos, identificamos o diabo do lado de fora. É muito fácil. Mas é importante quando você vê o diabo que existe dentro da tua alma, quando aquilo tenta te arrastar para fazer coisas contra Deus, contra a palavra, contra a sua própria natureza. Irmãos, a força de Satanás é real. Acredite ou não, é real. Eu morei 2 anos aqui nessa igreja. Foram os momentos que eu vivi de maior intensidade do sobrenatural. Nós tínhamos um grupo de oração, nós íamos para o monte e tínhamos também um compromisso de orarmos aqui nesse altar. E os irmãos sabem que aqui era um corredor, tinha uma escada aqui, ali ficava o bebedouro, o banheiro ficava aqui, e nós ficávamos aqui no altar orando 2 horas da manhã. E nós orávamos mesmo, nós orávamos de aqui,
ficarmos 2, 3 horas orando. E nós tivemos experiências fortíssimas, porque começamos a atingir um nível, não desses demônios de rua, Exu Caveira, Tranca-Rua, esses demônios que trabalham, Maria Mulambo, esses demônios de rua, mas contra as potestades do mal. E nós orávamos muito pela igreja, orávamos muito pelas vidas, pelo ministério, e nós tivemos experiências aqui fortíssimas. Os demônios precisam de corpos, porque essa ação corpórea quando há a legitimidade, a legalidade. Mas, irmãos, isso que eu vou dizer para vocês, existem demônios poderosos que eles tomam forma. E quando orávamos aqui intensamente, eu tinha uma mala executiva, que ali colocava a Bíblia, colocava as coisas do trabalho ministerial e carregava, para onde eu ia, eu carregava aquela mala. E ficava as cadeiras aqui em cima, e eu botava a mala aqui, aí ficava aqui no altar, eu, o irmão Vitor, alguns irmãos orando. Irmãos, na madrugada, quando nós orávamos, olha, a intensidade era tão grande, quando batíamos as mãos no altar para dizer, Senhor, entra com provisão, quebrando cadeias, maldições, entrando, Senhor Deus, libertando famílias. Irmãos, eu sei que a mala que estava aqui voou sobre a nossa cabeça. Irmão Vitor, está aí, irmão Vitor? Está lá atrás, né? É isso, irmão Vitor, eu estou falando? Amém? Voou, irmãos. E continuamos. Eu falava, irmãos, não abra os olhos. Não abra os olhos, porque essa guerra é no mundo espiritual. Nós sabíamos que não tinha ninguém aqui, uma presença física, mas o medo pode gerar em nós uma insegurança e precisamos estar ligados nessa hora. Continuamos a orar. Lá atrás, lá perto do som, onde o Paulinho gosta de ficar, lá atrás, o Paulinho Pedreiro. Eu já falei para ele. Irmãos, quando nós terminamos, o demônio estava lá atrás, de braços cruzados. É uma guerra muito grande. Nós sabíamos que é um ser invisível, mas tomou uma forma. E isso porque estava afetando um demônio que operava nesse território. E nós partimos em direção a ele. Porque se somos representantes de Deus, é uma questão de liderança e de autoridade espiritual. E nós fomos na fé, marchando, orando. E quando chegamos bem próximo, aquela coisa sumiu para a glória do Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir o Senhor? E muitas outras coisas nós percebemos aqui, eu e minha esposa. Não tinha um dia sequer, que na madrugada as portas não começassem a bater. Não é verdade, Daílze? E eu falava, está amarrado, repreendido. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a batalha no mundo celeste, aonde o crente está, aonde os servos do Senhor estão, aonde famílias do Senhor estão, ali é a batalha espiritual, amém? E nós não podemos recuar. É interessante que você saiba disso, porque a forma como Satanás tocou em Jó não é uma coisa somente para olharmos e ficarmos dentro de uma ficção bíblica, mas a gente vê um método, a forma como ele toca em Jó, atingindo seus bens, toca em Jó, atingindo a sua família, toca em Jó, atingindo seus amigos, laços afetivos, toca em Jó, na sua vida física. E tem pessoas que não acreditam nisso, não acreditam nessa operação. Satanás toca dessa forma. E essa revelação aqui é porque muitas pessoas não estão usando a autoridade dessa fé no Filho de Deus. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É para desfazer mesmo. É para entrarmos nessa batalha sabendo que muitas vezes seremos atingidos. E não foi fácil para Jesus,
Porque o reino físico, materialista, esse mundo jaz no maligno. Foi tudo que Satanás ofereceu a Jesus, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, que ele mesmo disse: olha, se você me adorar, se prostrar diante de mim, tudo isso será seu. É o que hoje os pastores estão fazendo. Os pastores querem bens materiais, querem riqueza, mas acabam se perdendo em toda essa oferta. A gente vê se propalando na vida, no reino de Deus, pessoas se desviando do alvo, do objetivo. É interessante, irmãos, como nós somos displicentes à obra. Se não me falha a memória, Jeremias capítulo 48, verso 10, que diz: ai daquele que faz a obra do eterno relaxadamente. E como é fácil as pessoas tomarem compromisso, fazerem voto com Deus e depois não cumprirem. Como isso tem acontecido hoje? As pessoas não estão tendo temor ao eterno. E a gente percebe que no mundo espiritual, quem está nas trevas, quem está debaixo desse sacerdócio maligno, eles têm que pagar obrigações, eles têm que arriar despachos, eles têm que fazer um compromisso de aliança de sangue, ficam no rancor, e ali tem todo um trabalho que chamam de purificação espiritual dentro de um quartinho e compromissados com aquela entidade, e começam a comer coisas sujas, beber coisas nojentas. Eu vejo isso e como essas pessoas têm temor àquilo que fazem, têm temor àquilo que são exigidas. E quando chegam e se convertem ao eterno, agem de maneira contrária. O apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 11 a respeito da vida espiritual, quando ele fala da ceia. Capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim, não vou citar o texto todo, mas ele diz: por isso que há no meio de vós não poucos doentes e fracos na fé, e muitos já morreram. E a gente percebe isso porque a forma como as pessoas tratam a natureza do relacionamento com o eterno. Como pode você agir dessa forma com aquele que te deu a bênção, a vida? Como pode aquele que vai à tua frente, aquele que você diz nas horas de perigo, vou me esconder no esconderijo do Altíssimo? E hoje o Salmo 23, Salmo 91 se tornou um grande mantra, né? Um amuleto. O pessoal se apega e deixa aberto, e o pessoal expulsa demônio até com a Bíblia. Sai, demônio! Se você não tiver o Deus do Salmo 23, não adianta nada do Salmo 23. Se você não tiver o Deus do Salmo 91, não adianta nada do Salmo 91. A igreja hoje precisa passar por uma grande reciclagem. Nós temos que voltar às raízes do verdadeiro evangelho. Do evangelho que gera compromisso com a palavra, compromisso com o eterno, que gera alegria, satisfação, aonde gera antipatia às obras do inimigo, onde as pessoas vinham para orar, culto de oração enchia, as pessoas oravam mesmo. Hoje é um dos cultos menos frequentados, é o culto de oração, porque na década de 80 para cá se construiu uma ideia de catedral de culto gospel, e hoje nós estamos vivendo o resultado desse mundo gospel, onde as igrejas se tornaram em palco para a apresentação de banda, de artistas, e deixaram o Deus Todo-Poderoso ver se isso não é uma forma de fazer com que a igreja saia do seu eixo central e comece a abrir a vanguarda para que essa força maligna entre e comece a fazer essa devastação sobre a igreja, onde pecado já não é mais pecado, onde tudo hoje não tem nada a ver. O mundo espiritual está sendo completamente envolvido com a nossa cultura, com o nosso comportamento, com o mundo social, econômico, com as mudanças dessa vida. Você não pode abrir mão disso. Amém?
Você pensa que o demônio não quer desgraçar a sua família, a sua casa? Ele quer. E ele quer entrar por qualquer brecha, fissura. O povo de Deus tem que ser mais crente, firme na fé. As pessoas, hoje tudo fala, estou frio, não estou sentindo o Espírito Santo. Você é um culto ambulante para Deus. O culto não acontece fora de você, o culto acontece dentro de você. Nada pode existir entre nós e o Eterno que não seja dentro de nós. Aí as pessoas vão atribuir os problemas, dificuldades, vão atribuir as tribulações, vão atribuir as coisas que são dessa vida. O próprio Senhor Jesus falou, João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Nós não podemos jamais, irmãos, encontrarmos esse mundo organizado, uma vez que quem opera aqui é a obra de Satanás. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Não me faz ficar estupefato, ficar aqui alardeado com nada disso que está acontecendo, que não esteja revelado nas Escrituras. Nós precisamos entender que a obra que nós fazemos é a obra espiritual para desfazer as obras de Satanás, para fincar a bandeira e dizer, olha, é chegado o reino de Deus. É chegado a presença do Eterno. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Você pode aplaudir o Eterno? Quando a pessoa está na ignorância da fé, ela vai acender uma vela, ela vai oferecer alguma coisa a essas entidades. Quando a pessoa está na ignorância da fé, ela vai buscar na mediunidade, nos búzios, tarô, vai buscar necromancia, ela vai buscar no horóscopo. Falar nisso, qual é o teu signo, irmão? Qual é o teu signo, irmão? Sangue de Jesus tem poder. O que nós vamos atribuir a essas coisas que enfrentamos no dia a dia como frieza espiritual. Mas vou te dizer, não é frieza espiritual não. Não é frieza espiritual não. É que você deixou de combater o bom combate. Alguém me falou tempo atrás, dizendo assim, não, eu perdi a fé. Ninguém perde a fé. Você não pode operar a fé na sua vida. Agora, perder a fé você não perde nunca. Uma coisa é a gente ter consciência da palavra do Eterno. Uma coisa é a gente aplicar a palavra do Eterno. Uma pessoa pode ser biblicista, ele pode saber onde estão os trechos todinhos da Bíblia, pode conhecer muito teologia, mas mesmo assim, ele pode ser uma pessoa que não tem o Espírito Santo. O fato é que se nós não acordarmos como igreja, de voltarmos às origens do evangelho que combate contra as obras de Satanás, do evangelho que na sua vanguarda está escrito santidade ao Eterno. O evangelho que perscruta, que vai, invade a interioridade das pessoas. O evangelho de paciência, que abraça, que ama o pecador, mas odeia o pecado. Uma igreja que marcha, que vai para a rua para visitar, para pregar, para ir nos lares, nos hospitais. Porque hoje nós estamos num comodismo muito grande, porque cada um vive a sua particularidade, cada um vive na busca do seu afã. O amor se esfriou, irmãos. E a espiritualidade hoje, ela vem sendo misturada com isso tudo, e as pessoas falam, olha, eu estou gelado na fé, eu perdi a fé. Ninguém perde a fé. Uma vez que você foi alcançado pela graça, você tem um selo da salvação na sua vida. O selo da salvação está na sua mente. O que nos falta hoje é enxergarmos para essa realidade, porque estamos criando casa onde não tem caso. Esses dias alguém falou, olha, eu vou adorar no melhor lugar. Ah, meu Deus, primeiro que é adoração? É um montão de baboseira que as pessoas falam, porque trocaram a glória de Deus por glória humana. As pessoas acham que adorar a Deus
é só adorar louvando. Nós adoramos ao Senhor com tudo que fazemos, com tudo que somos, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa condição de rendição ao reino dele, pelo que você faz, pelas solicitudes da vida que você vai preenchendo, pelo amor que você dá às pessoas, você vai assim adorando ao Eterno. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 25, dizendo: quanto a cada um desses pequeninos fizeste, a mim me tem feito. Você adora a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Adorar a Deus é uma condição de vida relacional com Ele. Isso é adoração. Nós podemos adorar com diversas formas. E também adorar louvando ao Senhor. Mas nós somos feitos, obras das suas mãos, para adorá-lo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós íamos nas casas das pessoas e orávamos, as pessoas caíam endemoniadas. Muitas pessoas, até ministros de louvor hoje aqui em nossa igreja, que vieram carregados de demônios, e os demônios manifestavam e saíam, e pessoas que entravam por essa porta ainda entram, ainda hoje, mas isso não é o ato de nós estarmos aqui achando que é o máximo. O máximo é ter o nome dessas pessoas escritas no livro da vida, onde é quebrado toda a regência, todo o reino de Satanás nas almas. Nós precisamos nos levantar como igreja, pregar, irmãos. Você não sabe a importância de você abrir o seu lar para fazer culto na sua casa, a importância de você estar aqui no culto de oração. Você não sabe que tem história nesse altar, porque esse altar aqui é consagrado para sair o alimento para a sua alma, para a sua vida. E tudo que você faz, tudo que você entrega, isso volta para você, para a sua vida. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E você precisa, irmão, vigiar. Quando Jesus fala lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não caís em tentação. Porque, na verdade, o espírito está, mas a carne é fraca. O Espírito Eterno sempre será melhor, sempre será suficiente, sempre será completador. Nunca nos faltará nada. O Espírito está pronto diante de você. Mas vigie você, vigie a sua carne, vigie a sua carne. O apóstolo Paulo fala do capítulo 1 ao capítulo de número 7 de Romanos, a influência do pecado sobre a humanidade pela sua própria condição humana. Ele falou: olha, o que quero é o que não faço, e o que faço é o que não quero. Eu vivo nessa luta, porque o pecado operava nele. No capítulo 8, vem um Paulo convertido, e ele fala: graças a Deus, que em Cristo Jesus ele conquistou a vitória. A vitória sobre quem? Sobre a sua própria carne. Você pode aplaudir o Senhor?